Boa noite, começando mais uma área live. Agora a gente tem abertura, improvisada, mas tem. Boa noite para todo mundo que está chegando. Última live de agosto. Estamos encerrando esse mês e trazendo novidades para o próximo mês, ok? Bem-vindos todos, todo mundo está chegando. Queria falar para vocês que hoje a gente tem um convidado especial. O assunto é um pouquinho diferente do que a gente aborda geralmente, que é design, né? A gente vai abordar design de uma outra forma hoje. Antes de começar e falar do entrevistado de hoje, eu queria falar dos nossos entrevistados da semana que vem, tá? E do mês que vem, né? Mês que vem a gente tem um monte de gente bacana chegando aí. Na primeira semana de setembro, a gente vai ter o Douglas Primo e o Alisson Fabro, da Oficina Origins, aqui com a gente. Depois, o David de Almeida, que é designer. E na semana seguinte, a Ana Beatriz Machado, que tem um trabalho super bacana, com material novo que ela trabalha. E para encerrar o nosso mês, a gente vai ter Esther Chatan, da Ornari, aqui com a gente. Olha que bacana. Só gente bacana. Vão ter uns convidados especiais, mas eu anuncio na semana da entrevista. Semana passada a gente não teve entrevista, nosso entrevistado teve um pequeno problema e a gente não conseguiu fazer uma substituição a tempo, né? Bom, essa semana a gente vai trazer um chefe de cozinha super bacana, um chefe de cozinha italiano, que mora no Brasil já tem um certo tempo. E eu estou trazendo ele, eu já conheço o trabalho dele de evento, de Design Weekend, que é o Leonardo Rossi. Leonardo é um chefe italiano que vive no Brasil, hoje vive no Brasil, mas já morou em vários lugares do mundo, inclusive aqui em Londres. E eu vou trazer o Léo aqui para nossa conversa. Só um momentinho, que o Léo está lá em São Paulo esperando pela gente. Leonardo, tudo bom com Ô, você? tudo, boa tarde. Boa Boa noite, tarde. Aqui, boa noite já, né? tudo bom? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo, maravilha. Estou muito honrado de fazer parte desse seu caminho, a história de design e arquitetura, né? E tem tudo a ver, né? Quando eu estava escolhendo a pauta dessa semana, né? Eu falei, por que não falar sobre gastronomia? Como diz os orientais, primeiro a gente alimenta os olhos, né? Para depois alimentar os outros sentidos. E aí eu chamei porque eu já conheço teu trabalho, a gente fez um trabalho junto no Design Weekend, e eu fiquei muito impressionado, né, com todo o seu trabalho ali no Design Weekend. Você associar a arte ao teu trabalho gastronômico, falei, tem tudo a ver, vou chamar o Leozinho para falar com a gente, porque, além de tudo, cozinha muito bem, Obri- Obrigado, obrigado. né? Digamos que design com gastronomia tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. Lembro ainda quando ia na escola, até fazia escultura de chocolate ou açúcar, né? Que ainda hoje temos muitos desse tipo, que tem, como se fala, concursos internacionais e tal. Então, assim, já desde pequeno a gente trabalhou com isso e a gente conseguiu se encontrar depois muito tempo de cozinha, né? Já quase É. 20 anos. Conseguimos encontrar para a gente fazer esse evento lá com o Fernando Henrique, que ficou maravilhoso. Foi bacanérrimo, né? Foi. E foi um Design Weekend, e essa semana tá acontecendo Design Weekend em São Paulo, né? Aquele foi um Design Weekend bem bacana que a gente fez.
teve um show da Luciana Mello, foi muito bacana, né? Foi um... É que então, hoje em dia, esses eventos, ultimamente, não tô mais vendo. Também em Milão, eu já participei em outros Design Week, inclusive foi dar até uma pesquisada, que lá se chamava naquela época Arte da Mangiare, Mangiare Arte, né? É, Antes de ter participado aqui em São Paulo, tinha feito também lá em Milão, mas estranho, não estou vendo mais. A gente deveria pedir para fazer mais, porque a gastronomia tem tudo a ver com a é, arte, com eu, certeza. eu também acho que gastronomia tem tudo a ver, né? E com essa tendência nova mundial que está acontecendo, que é o design gastronômico, né? Que está começando a ter esse olhar maior sobre o empratamento, sobre os pratos. Estão surgindo estúdios de cerâmica especializados em fazer cerâmicas especiais para cada chefe. Tem o Estúdio Neves, que está em Portugal, que são brasileiros que fazem isso. O meu Muito, amigo Davi Ferraz, lá em Brasília, que também só faz isso, né? Que antigamente era assim, você tinha um prato totalmente branco, né? Para que o chefe fizesse a arte dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vocês estão começando a ter esse olhar. E até nos projetos de arquitetura e de design para restaurantes, hoje os chefes vão junto com os arquitetos escolher os pratos, né? Tudo acaba virando uma grande. Tudo uma muito ao mesmo tempo agora, né? Que é o correto. sim, sim. Agora a ideia é que quando você entra em um restaurante, você entra em um museu, né? E do artista, né? Onde ele tem as próprias exposições e as próprias ideias, né? De que ele curte, minimalismo, enfim, o que for, mais nórdico, né? Isso é uma tendência muito grande e que realmente mostra qual é o perfil da pessoa, né? Acho que cada um tem os próprios gostos e isso deveria ser levantado. Você tocou da cerâmica, tem muitos ceramistas crescendo hoje, né? Tem Estúdio Neves é muito bom, com certeza, e ajuda. Muitas vezes a gente faz o prato com o produto, esperando o prato que a gente vai conseguir ter desenhado com a ceramista. Então isso é muito legal, né? Tipo, Isso é muito bacana. é um conjunto, com certeza. Sim, sim. E é fundamental que o chefe esteja nesse processo, né? Porque o design, ele entende do shape e tudo, mas são vocês que orientam. Olha, a gente precisa do prato de tantos centímetros de altura, de tal formato, né? Eu acho que um dos primeiros pioneiros em mudar prato de branco redondo, eu acho que foi até um dos meus mestres de cozinha, que é o Gualtiero Marchesi, né? Ele foi um dos primeiros chefes estrelados da Itália, até 3 estrelas Michelin. Esse moço aqui. Ele mesmo, parabéns, é ele mesmo. Eu puxei a foto dele antes, porque eu vi no teu release e eu fiquei curiosa. Falei, quem é esse moço? Ele começou criando um prato quadrado, porque ele achava que um prato redondo, muitas vezes você não conseguia usar ele de uma forma legal, ou seja, ficava sempre uns espaços que você tinha que colocar com creme e tudo mais. E aí ele criou um prato quadrado, onde ele usava todos os ângulos, colocando tipo uma salada de mare, né, uma ensalada de mare, e onde no meio ele colocava uma massa, porque era sempre essa salada tinha que ter sempre alguma coisa de massa para vir de uma cultura italiana. Então ele fez que ficou depois famosíssimo, uma salada de espaguete com caviar, né? E depois dessa ele continuou sempre com pratos quadrados. Ele fez ele gostava de fazer muitas esculturas nos pratos, né? Porque ele fazia muitas participações, por exemplo, com o Pollock. Tem um grandíssimo prato que ele fazia, que se chamava dripping, que ele usava várias maioneses, né, uma base de maionese clássica, depois molho de tomate, lulas, vieiras, e aí ele pingava o molho como pingasse a tinta nos quadros de Pollock, né? Ele teve perto de Cézanne, então, digamos, isso é interessante, né? Porque quando você está em um restaurante, também muitos artistas vão até o chefe, né? Ou seja, Sim, eles gostam da ênfase e da cultura porque a gente faz aquilo. E a arte depois cria também uma nova técnica para a cozinha, né?
Então, tipo, a gente estudar perto de um artista, a gente consegue criar novas técnicas para depois incluir nos nossos pratos e depois, digamos assim, eles vão se expandindo a nível mundial, porque realmente você está criando uma nova arte, né? E aí todo mundo deveria gostar de arte, então, Né? e Léo, isso é o nosso movimento. Léo, eu queria que você começasse falando para gente onde é que você estudou, como é que começou a tua história com a gastronomia, quando é que o bichinho da gastronomia te mordeu, de verdade, assim? Então, vamos, digamos desde pequeno, né? Eu já tive essa entrada na gastronomia, porque minha avó ela era chefe de cozinha em escolas de bebê, né? Então eu sempre, aqui dou sempre uma risadinha, eu sempre procurei, todo dia ligava para ela, falava, avó, qual é o prato do dia que você fez, né? E aí eu chegava lá na escola, eu ficava me achando, falava, hoje vamos comer isso aqui, porque hoje tá filé, tá bom, né? Aí eu tava estar perto de criar amigos, né? Então desde pequeno eu já teve essa ênfase com a gastronomia. Mas aos 15 anos eu comecei a escola de gastronomia após de ter feito aquela de matemática aqui, não sei como é que se chama, contador. Eu Contabilidade. contabilidade. Eu gostava muito de matemática, mas ao final o que eu sentia mais prazer era cozinhar em casa, eu decidi fazer isso. Eu fiz escola no IPSAR de Termoli, ou seja, ela fica em outro estado. Todo dia de manhã acordava às 5 e pegava um trem, fazia 70 quilômetros por 5 anos. Eita, Tá? Sim, mas eu fazia isso com muita felicidade, nunca senti peso no que eu faço ainda hoje, parece que comecei ontem, né, esse meu caminho, então nunca pesou para mim a gastronomia, eu sempre fiz isso com muito prazer, também porque você cozinha para prazer, né, para prazer para os outros, né, para você deixar as outras pessoas felizes, e isso te capta uma boa energia, né, no final da noite, também se estiver cansado com aquele cheiro de, de de comida, a gente passa pano, a gente toma banho de novo outro dia. maravilha. E aí você é de uma cidade italiana, qual é o nome da sua cidade? A minha cidade se chama San Severo, uma cidade que está a norte da Puglia. Ela é muito boa porque tem como base, tem muito fruto do mar, muita carne branca, né? Muita massa e pães. Então, os meus estudos, eu sempre pensei quando entrei na escola, era o que eu posso aprender mais do que eu já entendo. E foi interessante porque, bem a foto que se mostrou antes do Gualtiero Marchesi, no primeiro dia de escola de cozinha, eu perguntei para o meu professor que era o melhor chefe italiano da história. Ele me falou que era Gualtiero Marchesi, e eu, depois de 10 anos, eu abri o restaurante com Gualtiero Marchesi no Teatro La Scala. Maravilha, maravilha. E ele foi um dos primeiros chefes a ter estrela Michelin, né? Isso, ele foi o primeiro chefe a ter 3 estrelas Michelin na Itália, né? Ele já vinha de uma família que tinha um hotel, né? Depois, a coisa interessante, ele trabalhou até com um dos pais de um dos chefes daqui, que tem aqui no Brasil, que é o Troagro, né? Que fica em Paris. Ele trabalhou com os pais, com o pai e o tio do Troagro, né? E de lá ele voltou com essa nouvelle cuisine, né? Que até aquela época não estava bem colocada, né? E de lá ele foi o primeiro chefe a ter 3 estrelas Michelin. Olha Né? que maravilha. Léo, explica pra gente um pouquinho essa história do Guia Michelin, porque pouca gente conhece, né? A gente que é dessa área sabe da importância e tudo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. É, por que que esse guia é tão importante? Como é que ele nasceu? Você A sabe guia, essa história? a guia Ah, nasceu bem para os pneus Michelin, né? Isso, eles que faziam, eles era um começaram. guia de hotelaria no começo, né? Não, Depois que ele migrou para a gastronomia, não foi isso? antes que tudo, onde você podia trocar o seu pneu.
antes que tudo, onde você conseguia trocar o seu pneu. Então, eles mapeavam a França, né? Nasceu na França, eles mapearam a França e diziam nessa mapa onde você conseguia trocar os seus pneus. De lá, as pessoas começaram a entender que precisava também de... que consumia um pneu Michelin naquela época era gente que tinha um nível aquisitivo bastante alto. Maior. Então, precisavam também de outras informações, né? Hotéis, restaurante e tudo mais. E de lá começou a Guia Michelin, né? Hoje em dia, a Guia Michelin ela prevê 3 pontos, né? A primeira é para a cozinha, a segunda é para o salão, e a terceira é uma ênfase das duas conjuntas, né? É difícil ganhar uma guia Michelin? Ou é fácil, ou você tem que ter muito investimento em marketing. Não, não é. Ou seja, investimentos em marketing você não precisa para a guia Michelin. Para a guia Michelin, o que você precisa é ter uma entidade no prato que você faz, né? Entendi. Igual como a gente falou para o Gualtiero Marchesi. Ele fazia um prato inspirado ao Pollock, e esse prato aqui, ele tinha uma ênfase, uma característica do chefe que desenhava as pessoas a irem até ele. Então, isso que criava uma ênfase para a guia Michelin. Claro, entra no meio você conseguir usar bons produtos, entra no meio conseguir ter um bom convívio, mas hoje em dia, por exemplo, tem uma estrela Michelin lá, se não me engano, na China, que o cara, ele é comida de rua, né? Então não tem nada de grandes técnicas, ou seja, ele tem um produto em si que realmente ele te leva em outra forma de você ter comido esse produto, né? Ou seja, está criando uma identidade. Quando você cria uma identidade, você é premiado. É. Léo, você trabalhou com esse grande chefe, né? Foi o seu primeiro grande trabalho, assim, né? Com o Marchese, né? Depois Sim. você foi trabalhar com outros grandes chefes também na Itália, né? Conta um pouquinho dessa parte para gente. Eu, É, eu comecei os meus 18 anos com o restaurante Fini de Moda, né, que hoje está fechado, infelizmente, que fazia parte de uma família aristocrática maravilhosa, onde ainda hoje acho que nos mercados se acha tortellini, capelletti e de forma industrial, vieram dessa família, né? Esse aqui tinha um restaurante que era de 100 anos de história, era totalmente clássico. Aqui eu cozinhei para gente importantíssima, Pavarotti, para Rita Levi Montalcini, Berlusconi, que for, mas também muita gente que vinha da Ferrari, Maserati. E aqui eu entro sempre em uma situação que é essa. Eu procuro mais ter restaurante onde o chefe ele tem cabelo branco que procurar gente que seja nova, porque assim a arte que você vai aprender ela é bem estudada, ela já tem uma ênfase que entra quase no DNA da pessoa, e na hora que você passa o seu respeito ele é altíssimo a isso, né? Porque acho que precisa ter respeito quando você cozinha. Então eu sempre procuro sempre procurei por isso na minha vida. Depois do restaurante Fini, que eu fiquei lá 2 anos, a gente fazia até escultura em margarina olha, porque em Modena é interessante, todos os anos no Natal, as grandes rotisserias ou mercados, pequenos mercados, tem uma janelinha que dá diretamente na estrada, né, na rua, e cada um deles faz uma decoração, né? E onde eu trabalhava, tinha o Franco, né? O sobrenome agora saiu da cabeça. A gente fez a escultura de margarina, fizemos um Pinóquio, inclusive. olha que bacana. De margarina. Margarina, fizemos um Pinóquio e Geppetto, né? Nosso Pinóquio. É, Maravilhoso. sim, não, espetacular, espetacular. Tem que repetir isso. Eu faço eu faço isso quando me sinto à vontade de poder ter um tempo você tem que ter um estúdio, né? Igual um artista, você vai ter que ter um espaço para você conseguir fazer isso, porque você não pode ter muita gente conversando,
te passando por perto, né? Eu me lembro que quando a gente fez aquele trabalho com o Fernando Henrique, né? Que a gente fez um tiramisu como se fosse uma tela como Do se fosse o Henrique, Henrique mesmo. Eu tive que fazer uns estúdios, teve que pensar. aqui, ó. A gente está É, falando disso aqui. estamos falando desse aqui mesmo. Estamos falando desse É, aqui. isso aqui é um tiramisu. Ele usou o trabalho do Henrique, que ah, eram umas bases que a gente utilizava lá no galpão, né, para fazer as artes do Henrique, e polvilhou é canela aí, não é? Não. Era um cacau brasileiro, porque a gente fez um tiramisu naquela época. Eu já começava a fazer uma cozinha ítalo-brasileira, que depois abandonei, mas hoje em dia ainda tá em alta esse tipo de culinária, né? E olha, isso foi um evento que a gente fez, foi um design weekend, um design weekend especial para Hyundai, se eu não me engano, na época. E esse tiramisu, se eu te falar que eu não comi desse tiramisu, você vai acreditar? De tanto que eu trabalhei naquele dia, e porque Ah, é. acabou, não Eu, tinha para ninguém. eu consegui tomar só o finalzinho de um espumante logo na saída, porque a gente É, gostou muito aquele dia. Foi um evento fantástico, né? A gente teve um ótimo retorno, as pessoas gostaram bastante, né? Tinha um calor, a apresentação e tudo, o cuidado que teve, inclusive veio da pessoa que tenho agora aqui na minha frente, o Acílio, né? Toda a parte organizativa. Foi fantástico, foi fantástico. pô, Foi, aquele trabalho foi bacana, muito foi, bacana. foi suado, mas foi bonito, né? E naquele trabalho você apresentou para gente as burratas, né? Que são da receita da sua família. É isso, a gente foi o primeiro italiano a fazer uma burrata de vaca aqui no Brasil. Eu gosto muito de trabalhar produto, né? E nesse caso a gente fez o tiramisu, mas também tinha a burrata que, digamos que foi o pioneiro eu aqui no Brasil a fazer uma burrata que ela seja feita de queijo de vaca, né? Olha, e é super bonita. É, E tem um detalhe, vocês estão vendo do lado dessa burrata tem um hashi, porque o hum, Léo ensinou para a gente que come burrata com hashi, porque sim, a burrata é molinha. é é, isso. Não era e só olha, creme, ia nunca consegui encontrar uma igual. a burrata dentro, as pessoas aqui pensavam que era simplesmente só ter um creme ao interior, né? Mas a burrata ela é feita de mussarela desfiada e creme. Então, na hora que você abre, você tinha uns fiapos que se conseguia pegar depois com os urashi mesmo. Então, É, essa mesmo, sim. não, genial isso. E aqui em Londres é uma coisa tradicional ter a salada de burrata em todos os restaurantes, sejam italianos ou não. É uma coisa super É, tradicional aqui ter essa salada, né? É uma coisa. a, a, burrata, a burrata hoje em dia é um highlight dos restaurantes, né? Virou quase um bacon das hamburguerias, né? Digamos assim. Foi interessante porque o trabalho da burrata, eu sempre queria recolocar isso no mercado, tanto que a gente colocou quando fizemos esta Design Week, eu fui o primeiro chefe a fazer uma burrata artesanal no restaurante, né? Isso deu um grandíssimo sucesso, mas também o estúdio de a gente colocar algo em um restaurante, ela tem que ser sempre feita em uma situação sempre bem pensada. Eu acho que a arte, ela tem que ter um estúdio, tem que ser lançada na hora certa. Não podemos criar e a gente pensar, gritar e falar, vamos ter que postar isso porque essa é a hora. Não. Na hora que a gente colocou, eram 4 anos que eu queria fazer isso da burrata. Eu vim no Brasil, eu fiquei 3 anos no Brasil antes de colocar a burrata no cardápio. Na hora que a gente colocou isso, a burrata foi o produto mais vendido no mundo, né? Ela superou a mussarela de búfala. Então consegui colocar isso em um momento muito importante que da mesma forma conseguiu
batizar o sucesso, né, dos eventos e sim também do meu nome, né, porque isso que também a gente preza, que a gente faça alguma coisa e tenha o reconhecimento, né. É. Tem um Montechefe, não sei quem é, Ed AK. Ed, Tá mandando uns coraçõezinhos. Ed, Obrigado, Ed. Ed, Obrigado, Ed. Ed é um anime que vem da Marrocos. Eu Olha, trabalhei no Marrocos um tempo. Bom, trabalhei no Marrocos, trabalhei em Londres, trabalhei em Buenos Aires, trabalhei em Espanha, fui na França. Procurei sempre bons lugares, né? Mas os meus grandes pontos da cozinha, eles foram três. Foi Gualtiero Marchesi, mas antes do Gualtiero Marchesi eu conheci o Giacomo Gallina. Giacomo Gallina é o papa da minha cozinha, que agradeço muito. Ele, trabalhei 2 anos, sigo ele na forma mais respeitosa e patriarcal que possa existir. Fizemos a abertura do restaurante de Dolce Gabbana junto. Eu fui um dos pequenos da cozinha deles, mas da cozinha dele, mas fui uma peça muito importante para ele. Giacomo Molina. É esse o Giacomo, nome? Giacomo Gallina, Gallina. Galina, desculpa. Gallina. Galina. Peraí, deixa eu procurar uma imagem dele, Claro, claro. que é bom sempre mostrar, né? Sim, claro. Ele não é uma pessoa que gosta muito de forte, porque ele gosta muito de trabalhar, mas é uma das pessoas mais bem É esse respeitadas. aqui? É ele, grande Giacomo, Giacomo Gallina, É grande. sempre bom mostrar a imagem da pessoa, porque senão a gente fica vagueando, né? E como a gente não é da nossa área, Não, é... eu fico mais feliz de rever a imagem dele, porque é o meu, quero dizer, tudo que eu sou hoje é porque eu segui a forma que o Giacomo Gallina me ensinou a ser. Ou seja, uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa ajudar o próximo, que tem que verificar e entender, antes que tudo o que é um produto, tem que saber o que é um produto, como é que ele vem cultivado, como é que ele vem entregue, a pessoa quanto trabalha. E ele me ensinou a ser internacional, ou seja, não ter medo de fazer a minha própria cozinha em outros lugares. Então, desde que eu conheci ele, nunca mais parei em um lugar também. Então, Léo, você morou em Londres, né? Você teve um tempo aqui em Londres. sim, sim. É, dá uma dica para a gente de um bom restaurante de Londres que existe desde a sua época, por exemplo. Você fala assim, olha, esse é bacana. Olha, eu ia em um restaurante chinês em Londres, em Leicester Square Garden, que fica bem em frente da entrada do metrô. A gente ia às 2 horas da manhã. Eu ia com os meus amigos vietnamitas e tinha os ingleses também. A gente ia comer lá às 2 horas da manhã. O interessante desse lugarzinho é que é muito sujo, tá? É sujo. Ele é famoso porque todas as pessoas que vão catar os lixos, ou seja, as pessoas que trabalham para limpar, para tirar as lixeiras, eles passam lá, eles pegam a quentinhas deles. É famosíssimo por isso. Mas Ah, é famosíssimo por isso. Então ele está aberto até as 3 horas da manhã. Não me lembro o nome. Depois eu passo, tá? Posso dar um Google porque era em chinês. Para mim a comida chinesa, ir em Chinatown, em Londres, acho que é fantástico. é fantástico. Não precisa de apresentação. Quero dizer, é um bairro que se pode se divertir bastante com a comida chinesa. Eu, em Londres, o que eu passo como ideia? Para mim, em Londres, você deveria comer comida chinesa, é, comida, como se chama? Caspiteria Mumbai, Bangladesh, como se chama? Poxa, agora não me vem bem o nome. Indiana, comida indiana, ou seja, Comida indiana. comida chinesa, comida indiana,
provavelmente em Londres você pode comer uma das melhores que existam, né? E depois os bares, né? Porque também a respeito de licor, né? Quero dizer, vocês têm, lá em Londres vocês têm uma fantástica abertura, né? Em cocktail. Cocktail em Londres, aconselho sempre os hotéis. Quase todos os hotéis das 5 estrelas sempre tem um ótimo bar, né? American Bar, né? Depois. Então, acho que isso não tem como se perder, né? Oportunidade para se consumir. Experimentam a cozinha inglesa também, porque eu gosto bastante. A cozinha No, inglesa também? a cozinha inglesa eu gosto bastante dela. Ela tem uma, eu acho que a cultura, né, inglesa, ela é boa. Ela tem um porquê. Eu gosto muito do chefe inglês Outlaw, que trabalha muito os frutos do mar, por exemplo. Eu trabalhei com ele, fizemos uma mudança de uma cozinha para uma outra. Saía de um restaurante a 2 estrelas Michelin, de um chefe a 2 estrelas Michelin, entrou um restaurante com um chefe a uma estrela Michelin lá em Kensington. Quero dizer, ele da Outlaw, eu acho que o Outlaw agora esteja também ele em um restaurante a 5 estrelas, que é muito apreciado pela mulher do príncipe Harry, ok? Ah, sei, sei. Tem um hotel especial que eles gostam em Kensington e lá que ele agora deveria estar hospedado. Mas o Atlav é muito, muito gostoso. Aprendi muita coisa com os frutos do mar, técnicas inglesas para cuidar dos peixes. A gente usa até aqui no restaurante onde eu trabalho hoje em dia, no Domus, aqui em São Paulo. Digamos que os cuidados que vocês tenham depois de passar com essas pessoas são muito, muito altos. E depois os mercados, né? Os mercados são interessantes também, né? Temos Hoje eu tive no Borough Market, que é o mercado mais antigo de Londres, que é uma perdição aquilo ali, né? Tem comidas do mundo inteiro. E tem um restaurante que eu gosto muito italiano, se chama Padella. Fica na Padela. Padella. Fica na esquina, fazem massa fresca. Para mim é um dos melhores restaurantes italianos que pode estar lá sobre massa fresca, fazer massa fresca praticamente alla minuta, né? Não é caro, é barato, é bom para fazer share plate, né? Você pega 2 ou 3 massas, você separa, você come junto com amigos, é bem interessante. Eu passei outro dia, saindo do V&A, que é um museu que eu gosto muito aqui, eu passei por esse restaurante Michelin aqui, que Sim, fica, esse aqui, que é aqui em Londres. esse aqui se chama. Esse aqui é um 2 estrelas Michelin, é o Bibendum, isso, tá aqui o nome dele. Bibendo, Bibendo. E é interessante que ele tenha os bonecos do Michelin, né? Me chamou a atenção por conta disso. Ele tem também uma parte muito interessante, ele tem o restaurante, mas também tem uma floreria com oyster bar. Que, Isso, é lindíssimo. pô, as ostras, né? Acho que vale a pena também procurar por isso em Não, e Londres. o prédio dele é lindíssimo. Aconselho quem estiver em Londres, esse lugar é bárbaro de bonito. É Eles um lugar. reformaram durante uns anos atrás, não faz muito tempo. E hoje em dia é um 2 estrelas Michelin, é um dos melhores que tem na cidade, né? Bebendo, vale muito a pena, né? Uma noite bem interessante em Londres, com certeza, bebendo faz parte dos highlights, né? Maravilha. Mais dicas de Londres, que você lembra assim que não dá para deixar de ir quando estiver em Londres, fora isso que você falou. O Baroque Market, você tem algum lugar preferido lá, da sua época? Os Borough Eu, Market, eu acho que a coisa mais interessante no Borough Market são os queijos, da parte do. Maravilhosos. Tem uma padaria fantástica onde fazem umas bombas bem legais, fica do lado direito. É assim, agora eu não sei como dizer aqui, lado direito ou esquerdo, mas quando você chega, tem
A parte dos aperitivos, que dá para tomar um punch, né? Ou Sim. fazer aquele drink em inglês, que é muito interessante, né? Na tarde. Tem os queijos e tem as partes da peixaria, que dá para comprar uns peixes muito bacanas. Essa padaria é aquela que fica de frente para a igreja? Tem a rua da igreja e ela fica de frente para a igreja. Mesmo, que coloca os pães para fora. É, ela parece uma fábrica antiga E e os balcões ficam pro lado de fora. aí Eu tem já... donuts, vai lá, tem donuts, tem umas É bombas, maravilhoso. tem uns E pães, tem uns pães muito interessantes, né? os pães são divinos ali. É, eu já comprei pão ali. É, eu comprei um pão de azeitona lá. Shawarma também é muito interessante de comer lá em Londres, né? Tem bastante cultura árabe também, né? Tem uns árabes bem interessantes. E os italianos, né? Tem uma pizzeria que chama Franco Manca, que é uma, que é uma franchising, assim, mas é toda seguida por italianos. Vale muito a pena porque eles fazem uma coisa interessante. Uma vez por mês, eles chamam um chefe italiano, estrelados, e eles pedem para o chefe italiano fazer uma pizza. Então você vai ter sempre uma pizza uma vez por que dura um mês de um chefe italiano lá no Franco Manca, bem interessante. Olha que legal, que bacana. Léo, e aí você resolveu ir para o Brasil. Por Sim. que cargas d'água você resolveu ir para o Brasil? Ah, eu digo que é um erro, né? Mas Não, um erro. não. É, por que assim? Porque você trabalhou na Turquia, trabalhou em Londres, trabalhou na França, né? Por que o Brasil assim? O Brasil foi uma forma, porque como eu estava contando desde o começo, eu trabalho desde pequeno, né? E, e na Europa, quando eu saí, já estava uma situação meio satura, uma situação de investimento, de gente que realmente podiam alavancar uma gastronomia de estrelada, ou o que for. Era muito difícil. Vinha de uma situação quebrada, né? Dos anos 2008 para a situação dos bancos nos Estados Unidos, em Nova York, né? Quando quebrou o mercado mundial. Então eu falei, vou tentar um caminho. Eu tinha uma pessoa que me chamou para trabalhar em Buenos Aires, que é o Donato De Santis, um grandíssimo chefe que hoje em dia trabalha também chefe para entender, Masterchef, né? E aí eu fui, antes de ir para Buenos Aires, eu passei para o Brasil. Eu E se cheguei na. apaixonou. Exato, eu cheguei para Arraial da Ajuda e eu vi uma terra que podia eu agregar a alguma coisa do que eu tinha aprendido, não entrar sempre em uma situação de guerra com outros chefes ou de egos, né? Então eu vi a abertura de algo que eu sempre gosto de fazer, ou seja, mostrar o que eu posso para os outros, né? Hoje em dia, por exemplo, a minha cozinha aqui hoje, ela é formada quase a metade da minha cozinha vem de gente que entrou para lavar louça, né? Olha, E os você kit imagina, porters, né? Que acabam exatamente. O restaurante, hoje em dia, são 7 meses, né? 8 meses que a gente tem o restaurante aberto. Então, quero dizer, é gente que entrou com rotatividade muito alta. Eu já captei ele para a cozinha e a gente está tendo um sucesso magnífico com os nossos clientes. Que maravilha. Acredito que os sócios super felizes, estamos na mídia de uma forma muito boa. A gente está fazendo uma cozinha uma cozinha mediterrânea moderna, uma tratoria mediterrânea moderna, né? Então eles estão aprendendo as novas técnicas. O que eu quis fazer para a gente conectar de quando eu cheguei até hoje, conseguir ajudar pessoas que talvez não poderiam ter aquela oportunidade de ter alguém que ensinasse se não fosse para uma escola, para um instituto, né? Então isso me sinto muito feliz de estar fazendo. A cozinha é super feliz, tem uma cozinha de gente feliz, que é a coisa mais importante, sem guerras.
E no Brasil tem essa carência, né, de ter essas grandes instituições, porque no exterior você tem isso, né? Você tem as grandes escolas, você tem a escola Cordon Bleu na França, você tem as escolas italianas, tem as escolas inglesas, né? Mas no Brasil você ainda não tem essa. O O Brasil é fato, muito jovem ainda, né? Não tem sim, ainda essa tradição toda. o Brasil é um país muito jovem, né? E, digamos assim, muitas coisas que eu vejo de gente saindo das instituições, muitas vezes é gente que já tem um ego muito grande. Porque parece que fez a escola, então você está em um país que está meio degradado, não sei como dizer isso direito, que está em uma situação inferior aos outros países, digamos assim. Essa pessoa que sai da escola, ela já se sente a forma de poder se colocar na frente de grandes chefes e colocar a sua própria forma de ser. Mas quero dizer, não é em um mês, ou 4 meses, ou um ano que se aprende a fazer gastronomia. É, Eu estudei 5 anos, foram longos, e depois que eu saí da escola, eu fui como ajudante por quase 6 anos, 8 anos, antes de virar cozinheiro, e depois mais 3, 4 anos antes de ser chefe de cozinha, ou seja, passaram quase 14 anos antes de virar um chefe. antes de receber o título de chefe, né? Você não tem título de chefe, né? Nunca a gente pode se achar um grande chefe, nunca a gente tem que ser chefe, a gente tem que sempre ser humilde, se sentir cozinheiro, se abrir para o próximo e aprender mais. Então, como dizia o meu grandíssimo chefe, mestre Gualtiero Marchesi, a gente não é chefe, mas a gente é cozinheiro. Essa é ótima, essa é maravilhosa. E vindo de quem vem, né? Porque o cara é o top do top do top. Nós italianos nos sentimos mais cocos ou cozinheiros. Ô, Léo, eu queria que você falasse agora dos chefes brasileiros com quem você trabalhou. Você trabalhou com grandes nomes brasileiros, né? Um Eu tra... deles, deixa eu mostrar a foto dele antes de você falar, que eu queria que você começasse por ele, porque é um cara que é referência para todo mundo, O né? Alex, grande É, maestro. Claro. Quando cheguei no Brasil, depois de vir de Arraial da Ajuda, eu desembarquei aqui em São Paulo, né? E eu tive que entrar em contato com os meus contatinhos, né, lá na Itália, que eram todos jornalistas internacionais, porque eu já seguia o trabalho de Alex Atala já da Itália, né? Tipo, eu já seguia isso. Eu achava bárbaro essa situação meio de uma cozinha rústica, sabe, onde o produto era totalmente diferente do que eu conhecia, né? Porque a gente trabalhava produto, né? E os produtos era mandioca, eu não sabia o que era, mandioquinha, né? Como se chama? Polvilho, polvilho. as ervas, né, bedroega, aquela amazônica que deixa também uh, a língua meio adormecida. Tem uma típica que os caras fazem lá no Chama jambu. o jambu, exato, que os caras usam É, o que pato, né? você, que você faz o pato no tucupi e aí tem o jambu, que é uma erva que ela meio que amortece, né? Então, Pato no tucupi, para quem não sabe, é feito com uma mandioca brava, que é uma mandioca a brava não caldo. brava que a gente fala, brava que a gente fala é uma mandioca, aí tá falando alguém que jambu. Bravo, 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 Aleph, jambu, isso mesmo. É. Graças Aí essa mandioca é cozida durante muitas horas, porque ela é venenosa, né? Ela tem que ser pela cozida vez durante muitas horas. caldo, e esse caldo tem que ser cozido para tirar toda a parte alucinógena dela, tóxica. Toda a parte tóxica, e aí eles põem o jambu que amortece a língua, né? E tem a questão do pato no tucupi, né? Que é coisa que E, só tem no Brasil. sim, super típico, super típico. Então, tipo, quando eu cheguei, eu pensei, bom, vou ter que trabalhar com a pessoa que eu mais respeito, né, nesse país.
naquela época, né? Porque depois entraram muitos outros chefes, né? Mas aí eu fui procurar ele por quê? Pela cozinha dele e uma outra, que eu queria ser chefe, eu precisava conhecer quais eram os produtos que o Brasil tinha, né? É qual, ou seja, como é saber isso? Só passando o melhor chefe, aí você vai ter, né, todo o leque dos melhores produtos e fornecedores da cidade. E assim foi, né? Eu lá entrei como se chama, estagiário. Ele Sim. queria que eu fosse estagiário dele, mas eu falei, não vou conseguir fazer os 3 meses para você, porque tenho já um currículo, eu acho que não preciso disso. Eu mostrei isso para ele, né? Foi interessante, porque em uma semana eu já entrei na cozinha do Dom, que naquela época era o quarto melhor restaurante para o 50 Best Restaurant. E uma semana que eu estava também lá no restaurante, eu consegui entrar também na cozinha quente dele, do restaurante mesmo, que era impossível para um estagiário fazer. E aí eu mostrei realmente que eu era. E consegui também depois, logo depois, um contrato para o restaurante da Alvedito. Então foi uma super bem entrada. O Alex Atala, né, tem um conhecimento da cozinha francesa gigantesca, né? Ele usava os produtos brasileiros com a técnica francesa de uma forma memorável. E ele tem um trabalho de resgate, né, da comida brasileira, né? Da comida tradicional, tradicional brasileira, né? Da comida mais básica brasileira, É o que eu digo. saborosa. É o que eu digo, ou seja, um chefe tem, antes que tudo, um produto para levantar. Tem antes uma situação social ao redor dele que vai ter que levantar, né? Porque um chefe sozinho ele não pode ter tudo. Ele pode ter técnica, mas falta produto, falta equipamento, falta estrutura, falta salão, falta cozinha. Então tudo isso vai conseguir. Olha aí, ciao Coto, grazie da Milano. Eu sono Coto Milano? da Milano. Trabalhamos junto com ele, com Giacomo Gallina. Ele é um grandíssimo sommelier. Hoje em dia trabalha para o grupo Langosteria em Milão, que aconselho todo mundo a ir lá. Tchau, Couto. Pode... Você tá badalado, hein, Léo? Boêmio, boêmio, boêmio. Então, essa questão da tala, né, de ter essa. Porque a gente passou muitos anos no Brasil tentando ser franceses, tentando ser italianos, até que as pessoas começaram a perceber que não era essa pegada. Que a gente podia pegar a cozinha tradicional italiana, a cozinha tradicional francesa e climatizar isso para o Brasil. Aí foi quando o Brasil começou a dar certo, né? É, Eu acho. Porque a gente não pode esquecer que a comida tradicional da Itália e da França é a comida popular, né? São as comidas feitas dentro da casa. É lógico que os chefes requintam isso à enésima potência, né? vamos, Mas, né, por exemplo, a sua burrata é uma receita de família, da sua família, não é isso? É, você aprendeu a fazer em casa, né? a gente É, tem isso diariamente, né? A gente tem isso no DNA, ou seja, a comida brasileira, para qualquer um brasileiro, ele sente o cheiro. Um tempo atrás, eu até brinquei que nasceu um sobrinho meu, né? Ou seja, ele nasceu, minha mãe já estava fazendo um molho de tomate para o ano inteiro. Ou seja, já nasceu com o cheiro, já vendo a cor, já vendo o processo. Então, também assim, a cozinha brasileira ficou famosa porque as pessoas entenderam que fazer o próprio que mais você conhece, você consegue levantar isso de uma forma melhor. Ou você vai ter que virar um chefe internacional e viajar muito para você conseguir depois ter uma sua estrutura mais forte, né? Claramente. Tipo, ninguém te tira para você fazer outras coisas boas também, mas você vai ter que você perde depois uma parte da sua vida, ou seja, porque você não fica parado em lugar nenhum, você vai ter que viajar para você e ficar e virar cidadão daquela cidade para você entender os perfumes, como vêm feitos, quanto tempo demora, o respeito para cada produto, como tem que ser processado, é com a lua cheia ou com a lua
minguante, sabe? E tudo isso faz parte da cozinha, né? De uma receita. Léo, quando você chegou aí no Brasil, o que foi que te encantou na parte de comida? Porque você viu assim uma coisa que você nunca tinha visto que te deu encantamento, assim. Um ingrediente, algum sabor, algum prato. O que foi que você Pra, tocou de primeira vez e você falou assim, nossa, que negócio fantástico. eu sou apaixonado por muqueca. Moqueca, Eu sou apaixonado por muqueca baiana, capixaba, de todo jeito. capixaba, o uso do leite de coco com a pimenta, com os peixes, com o limão, colocaram um coentro, sabe? O mix desses sabores, para mim, são fantásticos. Que, inclusive, parecem muito com a cozinha vietnamita. Eu vou te Ah, falar. é? Sim, tem Olha, muito. que interessante. Vietnã usa muita mandioca, usa muito coentro. É bem parecida, bem parecida. Interessante. Aqui em Londres é engraçado porque as minhas tias são todas cozinheiras, né, que moram aqui. Ah, É, tá bem, e né? aí elas fazem pão de queijo aqui em Londres, fazem. Então compra polvilho. Então aqui a gente encontra polvilho em Londres, a gente encontra mandioca. E Hum, sabe onde que a gente encontra mandioca aqui? Que é o lugar mais insólito a que eu mandioca acho. deve ser da África, acho que vem. Não, a mandioca que a gente compra em mercados indianos. Eles Não, têm muito. de onde vem a mandioca? É da É. Cana, eu acho. Não acredito que seja do Brasil. Se eu não me lembro, se É. não deve ser africana. Não, me parece que essa mandioca que eles compram aqui é uma mandioca vinda da Índia mesmo. Eles usam bastante. Ah, Inclusive, eles têm polvilho, que é uma coisa que eu achava que era mais brasileira, né? Enfim, e tal. encontra Guaraná aí, né? O Guaraná, essas coisas, né? Não, aqui encontra tudo. Perto da minha casa eu tenho um empório brasileiro que vende de tudo. Inclusive piqui a gente encontra aqui. Nossa, e também. Mas o que eu mais gostei dos pratos assim, brasileiros, para mim, é a moqueca baiana. Assim. Talvez porque cheguei para Bahia mesmo, na Arraial, não sei se for por isso, mas o que eu mais gosto mesmo é isso. Depois a feijoada, mas a feijoada eu como uma, duas vezes por ano, não consigo comer muito É mais que. forte, né? É forte, né? É forte. Depois na Itália também, a gente feijão come no período de inverno, né? Então é uma sopa, e também isso não come muitas vezes. Então acho que por uma situação mesmo minha de física, sabe? De lembrança, né? Então acho que é por isso que eu não como muito a feijoada. Vocês não têm essa tradição do feijão como nós temos no Brasil, que é diário, né? A gente tem É, o arroz, o feijão e a carne, isso é uma coisa diária dos lares brasileiros. Léo, não, eu queria mostrar algumas fotos suas que eu puxei do teu Instagram, porque a tua apresentação para fotografias é muito bonita, né? Aí eu queria começar com essa foto aqui, porque me parece que você gosta muito de fazer doce. Eu estou enganado? bah, eu faço um pouquinho de tudo. Ah, esse aqui foi esse aqui é um café da manhã que eu gosto de fazer muito. Esse aqui é um zabaione com morango e suspiro, porque eu faço. Maravilhoso. É, a Danila, minha mulher, ela me. Todas as vezes que vem amigas, vou ter que fazer isso, amigos. Café da manhã é com o Leonardo. Aí eu faço um chá de morango. É maravilhoso. Depois eu gosto de louças, né? Minha mulher gosta de louças também. E essa louça é muito bonita, parece louça inglesa. Me É, lembrou uma louça inglesa. eu e minha mulher estamos muito bem com isso, porque eu gosto de cozinhar e gosto de louças, e ela gosta de louça e aparelhar mesas. Então, esse aqui é uma panqueca com morangos e zabaione, zabaione. Zabaione bem feito. Formi- Formidável. Uhum. E as fotos estão muito bonitas. Olha só essa toalha, que linda. Esse aqui é uma beterraba marroquina. Eu vi o vídeo de você preparando essa beterraba, é super exótico, né? Uhum, é a marroquina. Esse aqui é um frango al limone. Eu gosto de fazer frango al limone. Eu tenho uns amigos de Milão que eles ficam malucos com esse meu frango de limão. É isso mesmo.
E esse aqui é o alho assado, né? Tá aqui do lado. Esse aqui é alho, é isso mesmo. Isso é maravilhoso. Tem um restaurante em Brasília que chama Universal Diner, de uma chefe brasiliense chamada. Agora me. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E ela faz um alho no forno maravilhoso. É um negócio dos deuses. Eu gosto de produto inteirão, assim, porque eu acho que tem muito gosto, né? Trabalhar ele. Aqui tá abrindo o restaurante, já tô começando com a música. Tá bom. Já já, gente. Aqui é uma pera que você fez, né? Uma pera al vinho, clássico italiano, né? Também isso. E aí tô finalizando aí também com uma crema. Super bonito. É isso. Também muito típico. Esse aqui eu aprendi lá no restaurante que eu falei pouco antes, no restaurante de Modena, restaurante fino de Modena. E aí finaliza depois com amêndoas. E olha o detalhe do prato. Desenho do prato. Que é formidável. Léo, além do Dom, quais os outros restaurantes brasileiros que você trabalhou? Você trabalhou num monte de restaurante bom, né? Eu São trabalhei Paulo. para o Giancarlo Bolla, né, para o restaurante Latambuil. Fiz uma consultoria lá para eles por 4 anos. Esse aqui é um restaurante, esse aqui já do onde eu estou agora, que é do Domus, é um shawarma de cordeiro. Esse aqui, lembrando Londres, né, shawarma de cordeiro. Lindo. Fiz um mechoui de cordeiro. Né? Esse aqui é um short rib, grelhado, a gente serve com alho, sempre o É mesmo aí alho. do restaurante, do Domus. Esse aqui é já do Domus, isso. Maravilha. Aqui a ideia do restaurante Domus, esse aqui é uma vieira. Esse aqui é uma vieira com berinjela e nduja calabresa, que é uma linguiça, uma pasta de linguiça calabresa. Não, esse E tá aqui na, e tá na Concha da Vieira, né? Tá na é própria Concha da Vieira. isso, servido com amêndoas e tudo. É, que para Muito quem não sabe, a Vieira é o símbolo do Caminho de Santiago. Os peregrinos andam com essa concha pendurada no pescoço, porque Uhum. eles usam para beber água no caminho e para comer. Que coisa, que legal. Eu sempre falo isso aqui, e o símbolo do Caminho de Santiago é essa concha, a concha da Vieira, que eu nem sabia como era antes de estudar essa história toda, né? Depois eu vou estudar também, porque eu gosto de saber de histórias. É, outro prato bonito, Esse aqui é um petisco em casa, né, com uma louça, né, dos anos 60, né? lindíssimo. A apresentação é tudo, né, Léo? Com certeza, você vê, a gente também fez um petisco aí, tudo servido. Esse aqui é a Danila, eu com a Danila, né? Ela com a louça, ela gosta de preparar tudo esse charme, eu crio todas as montagens com as frutas e as verduras. Que delícia, muito bom. A sua esposa trabalha no quê? Ela é designer, né? Ela é arquiteta e designer, né? Ela é arquiteta? Que maravilha. Ela é arquiteta, você vai gostar de falar com ela muito. Ela gosta muito de cadeiras, de ela teve uma indústria muito grande sobre cadeiras e mesas. Eles convidavam artistas muito grandes, designers. Legal. Quero conversar com ela. Vamos conversar com a Danila. Não sei se está aí, mas a gente eu pedi para participar, mas talvez depois outras coisas. Eu queria mostrar um prato antigo seu, que peguei foto, que você me mandou, Esse que é aqui inspirado em Clint, né? No quadro de é Clint. Gustav Klimt, exatamente, The Free. De Gustav Klimt. O Árvore, Liberdade do Árvore do Gustav Klimt. Esse aqui era no E é restaurante. palmito, né? É palmito isso? Esse aqui é palmito e a gente usava o coração do palmito, a gente fatiava ele bem fininho para a gente criar todo esse movimento. E para falarmos de cozinha ítalo brasileira, eu fazia um risoto de trufa. Olha que delícia. Então era risoto trufado com palmito, que inclusive palmito com trufa é um pouquinho clássico hoje aqui no, no Brasil, né? É, bem bonito. Bem Adorava bonito. esse risoto. É que agora eu não faço mais cozinha ítalo-brasileira, né? Agora estou mais por um período, por uma situação, seja do restaurante, pesquisa,
ou seja, a cozinha mediterrânea e convivial, para mim, é a que mais está sendo falada nesse período. Então, estamos fazendo isso por uma situação de marketing e também uma situação de seguir as modas, né? Porque a É. gastronomia é um pouquinho como a moda, digamos, vestida, né? Ela muda de cor, ela muda de perspectiva por cada ano. Então, a Ah, gente na gastronomia tem esse segmento também tem, da tendência? Tem, tem, né? tem tendência, sim, tem tendência, sim, sim. Legal. E você está fazendo hoje uma comida mediterrânea. O restaurante Domus hoje é de comida mediterrânea. É É, isso. vocês estão misturando algum ingrediente brasileiro nessa história toda? Ou vocês estão fazendo o mediterrâneo clássico? Como é que está Não, não. sendo? É só Mediterrâneo clássico, a gente não tem nenhum tipo de mistura com o Brasil, porque também a gente tá tentando misturar o Mediterrâneo, ou seja, então a gente não faz só cozinha italiana, a gente usa também francesa, que vai na parte mediterrânea, grega, parte da África, espanhola, então é já um mix bastante alto, mas a gente usa todos os produtos, usa produtos pescados, que são todos brasileiros, frescos, onde tem um cuidado muito alto. Enfim, a gente não pode pedir tudo, né? Tem que ir com calma também, né? Por conta do paladar e tudo, e É, acertar as coisas, né? sim, E também porque cada cozinha tem um segredinho, né? Por exemplo, os peixes amazônicos, nem todo mundo gosta do sabor. Tem gente exato. que diz que eles têm gosto de terra, por exemplo, né? Porque é um É, peixe de rio, são peixes de né? água doce, né? Então você tem É, já não entra mais em algum âmbito do projeto onde eu estou. A gente usa laticínios que são produzidos aqui, né? Claramente temos a burrata, mussarelas de búfala são feitas artesanalmente. Pães a gente pega de um fornecedor que faz um pão fabuloso, que tem 52 horas de fermentação. Ou olha, seja, a gente ajuda a gente não compra só produtos que vêm importados, ou seja, a gente usa também vocês, pequenos produtores produtores locais, né? Que é locais muito interessante. que são buscados, com certeza. Léo, eu estou vendo uma tendência hoje de uso do alho negro. Hum. Como é que você está enxergando isso no mercado? É, Faz parte da moda, alho negro é um alho negro fermentado, né? Um alho que fica sempre perto da uma parte quente, então ele fica preto porque ele vai caramelizando, né? A gente acho acho ele de um bom gosto, acho que tem que ter mercado sim. Tem gente, tem amigos e parceiros que eles usam, colegas, né, que eles usam isso, né? Uh, mas ele é uma cozinha chinesa, né? Então é tem que chinês? Ah, é mais oriental, digamos, não é mais chinês, oriental. mais oriental. Então tem uma perspectiva muito alta, né? Porque ultimamente teve muito izakaya, né? Restaurante izakaya, que são os botecos chineses, né? Que vieram muito no mercado. Tem uma tendência muito sobre a gastronomia oriental, que continua sempre muito alta. Tem uma cozinha mexicana que está se incluindo com aquela oriental, Está se misturando, né? boteco. Então tem um utilizo muito legal desse produto espanholo com oriental. Então tem um produto muito legal, sim. Os Bacana. italianos usam o alho assim, não usam no spaghetto alho e óleo e peperoncino, né? Que eu dizer tem que usar fresco. Mas em alguns peixes frescos a gente começa a utilizar ele também na nossa gastronomia, digamos. Maravilha. Leozinho, o papo tá delicioso, mas você vai ter que começar a trabalhar, porque parece que a coisa tá pegando aí. Tá. E cozinha não é fácil, eu sei disso. Eu já Já... trabalhei em cozinha, eu sei bem como é que é. Eu já fiz evento e eu sei que é. Aqui eu Ah, andei trabalhando em cozinha e o bicho pega. deixa eu pegar. O bicho pega, eu sei como é que é. Queria te agradecer muito ah, a simpatia, você respondeu o meu convite super rápido. Eu gosto muito de você.
como Somos, pessoa, não só como chefe, de né? longo tempo e a gente ainda continua a ser muitos amigos. Sim, é um amigo para o resto da vida, né? Mesmo estando longe, a gente tem internet para poder se ver. Meu contato está aí, sempre que precisar pode mandar Muito notícias, obrigado né? por Quero gentil. conversar com sua esposa, porque eu gostei muito dessa história aí, quero conversar com ela. Tá bom, É, tá e eu bom. queria agora que você fizesse o teu comercial, deixasse as tuas redes sociais, o endereço do restaurante onde você está, Tá legal. como é que ele funciona, as redes sociais do restaurante. Faz teu comercial agora, que agora é a hora. Bom, muito obrigado pelo convite, né, Acílio. Acredito que o trabalho que você está fazendo está sendo fantástico, mas para todo mundo aqui que continua seguindo os meus trabalhos, onde o que a gente faz no dia a dia, seguem lá o arroba Leonardo Russi, underline chefe. O restaurante onde trabalho hoje se chama Domus Restaurante, arroba Domus Restaurante. Fica aqui em São Paulo, na rua Mauri 27. Somos abertos de terça a domingo. E é É um Jardins? restaurante É no Jardins? Itaim. Fica aqui no Itaim. Tá aí. Itaim, Perfeito. temos um ambiente aberto, bem gostoso. Marcelo Maxudi foi o arquiteto, tem uma arquitetura fantástica. Os donos, que segue aqui, o Marcelo Sintra, também faz um trabalho de restaurador bem legal. Então, venham aqui, Bacana. eu estou aqui. Espero que estiver aqui também, Acílio, ou a gente estiver lá para a Europa um dia desse. Tá bom? E quando você estiver em Londres, vamos tomar um café juntos. Vamos nesse restaurante chinês de madrugada. Vamos lá. 2 horas da manhã, depois de ter tomado todas. Tchau. Leozinho, obrigado. Beijo para você. Namastê. Pode desconectar aí. Bom trabalho. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Conversei com o Leonardo Russi, chefe de cozinha maravilhoso, ah, conhecido meu já há muito tempo, gosto muito do trabalho dele. Você que está em São Paulo, vai visitar o Domus. O Léo é um excelente chefe de cozinha, sensível e super antenado. Semana que vem a gente vai estar aqui, setembro a gente começa a nossa agenda, vou repetir a agenda para vocês, porque só vai ter gente muito bacana aqui na semana que vem, no mês que vem. A gente vai trazer muita gente bacana. Deixa eu só mostrar para vocês antes da gente encerrar. Repetindo, ó, primeira semana, Douglas Primo e Alisson Fabro, da Oficina Origins, o David Almeida, Ana Beatriz Machado, designer, e para finalizar o nosso mês, Esther Scata, da Ornari. A Ornari vai estar aqui com a gente. Meu muito obrigado a você que ficou acompanhando a gente, que está ligado. Semana que vem a gente tem mais. Não esqueça, site área, acesse essa ideia, assista essa ideia, dá like nas nossas lives, assista as nossas lives. Tem 46 lives arquivadas para vocês poderem conhecer e assistir. Conheçam o nosso trabalho, indiquem para os seus amigos, nos sigam, porque cada like, cada Flavinha, obrigado, Flávia. Um beijo para você, saudade. Dê like nas nossas lives, veja as nossas entrevistas, indiquem para os amigos. Estou esperando vocês na semana que vem, tá bom? Namastê, boa noite, bom descanso para todo mundo e até semana que vem. Site área, assista, acesse essa ideia. Obrigado.